Agora, vejam só, o texto relata o problema. O problema é, balança enganosa é abominação a Deus e traz um prejuízo imenso para nós. Por outro lado, aquilo que é justo dá prazer a Deus. É interessante você pegar essa palavra, o justo, ou aquilo que é justo, e relacionar com o fato de que o que é justo, aquele que é justo, o que pratica a justiça, dá prazer ao coração de Deus. Por quê? Quando nós caminhamos daqui para o Novo Testamento, nós vamos encontrar uma pessoa justa em toda essa história narrada pelas Escrituras. E inclusive uma pessoa que vai receber o nome de o justo, e essa pessoa é Jesus. Por que que o autor de Provérbios está dizendo que balança enganosa é abominação aos olhos de Deus, mas o que é justo causa prazer em Deus? Porque ele está fazendo uma ligação muito clara, que o que causa prazer em Deus é o que é justo, e o único que é justo é aquele que ainda havia de vir, que é Jesus Cristo. Jesus é justo, a justiça dele é perfeita, não há palavras duvidosas, não há palavras de dupla interpretação, não há pensamento dúbio, não há expressão de dubialidade em Cristo Jesus, mas ele é único, ele é um varão perfeito, ele é íntegro. As coisas que ele fala, elas não precisam causar dúvida no nosso coração, eu não preciso duvidar, porque as palavras dele são palavras justas e verdadeiras. Ele não é como nós que dizemos coisas com segundas intenções. Ele não é como nós que ao invés de dizer a verdade, a gente fica usando subterfúgio e falando nas entrelinhas, esperando que as pessoas entendam. Não, Jesus fala a verdade com autoridade e ele faz a verdade com autoridade. Por que que o justo dá prazer ao Senhor? Porque o justo é aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, é aquele que imita Jesus. E o prazer de Deus está em Cristo. E eu só posso produzir no coração de Deus prazer se eu estiver em Cristo. Vamos lá, vamos pegar algumas expressões da vida do Senhor Jesus para mostrar isso. Quando você abre no Evangelho de Marcos, por exemplo, logo nos primeiros capítulos, o que acontece? Marcos começa a narrar que no início do ministério de Jesus, ele começou a pregar e a orar em sinagogas. E quando ele chegava nas sinagogas, o que acontecia? Ele começava a orar, os demônios começavam a estribuchar. Gente religiosa, mas que não era convertida, que não tinha coração transformado. Gente religiosa endemoniada no centro da religião judaica. No lugar de maior zelo pelo Antigo Testamento, o que que tinha? Religiosos, escribas entendidos, endemoniados. E Jesus orava e os demônios se manifestavam, e ele expulsava os demônios, e os fariseus e os escribas ficavam indignados. Onde já se viu? Como é que esse homem vem aqui no centro da nossa religião, ele fala, ele ora, e os demônios aparecem? E as pessoas começaram a ficar admiradas de Jesus, por quê? Porque as palavras dele eram firmes, e porque o comportamento dele era compatível com aquilo que ele falava. E ele saía de dentro da sinagoga, e no mesmo momento em que ele saía do centro da religião, ele ia para o lugar onde viviam os pecadores, nos caminhos, nas estradas, afastado da cidade. E nesses caminhos as multidões se ajuntavam ao redor de Jesus, e Jesus falava, e Jesus fazia, e eles admiravam Jesus, falavam assim: olha, nós queremos seguir o Senhor, porque o Senhor tem autoridade. Veja, leia depois na sua casa o capítulo 2 de Marcos. Você vai ver que eles admiravam porque ninguém fazia o que Jesus fazia. Ninguém se comportava da mesma maneira que falava. Havia um abismo entre o que a religião judaica ensinava e o que a religião judaica fazia. E agora Jesus é justo. Não existe abismo entre o que ele fala e o que ele faz. E as pessoas amaram aquilo. E elas desejaram aquilo. E elas começaram a seguir Jesus por causa da autoridade com que ele falava e vivia. Percebe a diferença entre uma balança enganosa e o justo? A balança enganosa aqui nesse contexto de Marcos era aquela religião cheia de zelo, cheia de tradições, mas desconectada da vida. E a balança justa é o Senhor Jesus, que falava e se comportava de acordo com aquilo que ele ensinava. E então a vida de Jesus toda foi marcada por isso, essa vida terrena dele. E o ministério dele em 3 anos foi um ministério que despertou amores, despertou ódio, despertou amores daqueles que estavam cansados de balanças enganosas.
que não viam esperança em lugar nenhum, porque para onde eles olhavam, eles só enxergavam mentira e ilusão. Essas pessoas abraçaram Jesus, porque elas encontraram esperança no justo. Por outro lado, aqueles que tinham feito da balança enganosa o seu sistema, o seu modelo de vida, eles sentiram ódio de Jesus. Porque no lugar onde existe um justo, aquilo que é falso é agredido pela verdade. No lugar onde existe uma balança justa, a balança enganosa, ela vai ser denunciada, ela vai ser escancarada, ela vai ficar, ela vai ser desmontada. E isso é uma coisa interessante, porque sempre quando nós, como um cristão, seja dentro da sua casa, no seu local de trabalho, quando nós assumimos um compromisso com Deus de fazer algo que é correto, que Deus espera de nós, automaticamente aqueles que não fazem se sentem incomodados. Pegue um exemplo, dentro da sua casa. Se a sua casa não tem tido, ou se perdeu o hábito de fazer culto doméstico, comece você a fazer, para você ver como isso vai incomodar quem não está fazendo e sabe que deveria fazer. Logo, logo, de duas uma, ou vão reclamar com você, ou vão se juntar a você. Mas ninguém consegue ficar inerte diante de alguém que resolve fazer o que é justo. Isso vai incomodando quem está do lado. Deus tem prazer nesta balança justa. Agora, concluindo isso, quando nós olhamos para a nossa vida, a palavra de Deus diz algo interessante e, ao mesmo tempo, muito duro para nós. Diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Bom, vamos fazer uma conta aqui. Balança enganosa é abominação ao Senhor. O justo causa prazer em Deus. Deus olha do céu para a terra e não vê nenhum justo. O que ele vê então? Ele vê milhões, bilhões de balanças enganosas. Corações falsos. E é por isso que ele mandou Jesus. Porque Jesus é o único remédio para o nosso coração, que é uma balança falsa. Nós sabemos fazer cara de crente, vestir roupa de crente, e a gente consegue até ter discurso de crente. Mas Deus sabe muito bem como é o nosso coração. E nesta manhã o Senhor está nos levando a refletir. Ao invés de eu ficar pensando no comerciário ou no comerciante que pode estar me enganando, eu preciso pensar no meu coração como uma balança. Eu preciso pensar no meu coração como uma balança. E preciso pensar que este coração só pode ser uma balança justa se ele for transformado por Jesus Cristo. Se eu estiver vivendo diante da face de Cristo todos os dias. Se eu acordar todas as manhãs e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o meu coração é enganoso. A natureza terrena, ela fica me cerceando o tempo inteiro. E a não ser que o Senhor sinta por mim, que o Senhor pense por mim, e que o Senhor governe por mim. Quando eu sair do meu quarto e começar a falar com os meus familiares e com os meus amigos e no meu trabalho, eu vou ceder e eu vou me comportar de uma maneira que abomina, que é abominação ao Senhor. Nós precisamos que este nosso coração seja tomado pelo coração de Cristo, para que nós não nos comportemos como balanças enganosas. Jesus é o único remédio. Este texto de Provérbios claramente aponta para esta realidade, que nós, sem Cristo, somos abominação ao Senhor, porque o nosso coração é uma balança enganosa. Mas com Cristo, nós produzimos prazer no coração de Deus, porque Jesus é justo, e a justiça e a justificação que recebemos através dele, alegra o coração de Deus. E no que diz respeito à maneira como nos comportamos aqui, nós precisamos fazer o que Paulo diz: fazei morrer a vossa velha natureza, que é terrena, que é carnal, e se revista do novo homem que se refaz pela mente de Cristo, se refaz pelo coração de Cristo, se refaz de acordo com os padrões de Deus. Este é o grande desafio. É aquele grande desafio que o pregador, ainda estando conosco aqui, o reverendo Sebastião citou a frase de Francisco de Assis, dizendo que nós devemos pregar, se necessário, falar. Dizendo que a nossa vida precisa ser essa balança justa. Essa é a maior pregação que nós podemos ter.
E eu digo para vocês que isso é muito mais pesado para mim do que para vocês, porque quem fica aqui falando toda semana horas sou eu. Mas eu sei, Deus, eu tenho clamado e pedido o auxílio do Senhor, porque eu sei que quem tem a maior oportunidade de ensinar coisas boas aqui sou eu, mas quem tem a maior oportunidade de estragar as coisas boas aqui também sou eu. E dentro do seu local de trabalho, dentro da sua família, quem tem a melhor oportunidade de ensinar coisas boas é você. Mas quem tem a maior oportunidade de estragar as coisas boas também é você. Porque se nós não formos dominados por aquele que nós pregamos, Jesus Cristo, o justo, nós podemos nos comportar como balanças enganosas e as pessoas vão dizer, como que você que é transformado por Jesus se comporta como uma balança enganosa? Então nós devemos lembrar disso, pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não conseguimos nos entregar completamente ao domínio do Espírito e a gente deixa a nossa velha natureza fazer coisas que desabonam o Evangelho. Eu sempre preciso considerar essas duas palavras, abominação e prazer. Quando eu ajo por mim mesmo, fatalmente eu vou produzir coisas que são abomináveis ao Senhor. Mas quando eu me deixo dominar e conduzir por Cristo Jesus, o que eu vou fazer vai produzir prazer no coração de Deus. O texto de Provérbios 11:1 mostra isso. Esta tensão que existe entre balanças enganosas e balanças justas, mostrando que nós sempre nos comportaremos como aquilo que é próprio do ser humano, como uma balança enganosa. Mas quando nós entregamos o nosso coração completamente a Jesus e nos deixamos ensinar, disciplinar e conduzir por Jesus, escondidos atrás da justiça de Cristo, nós podemos ter um comportamento justo que agrada o coração do nosso Deus. E Deus nos ajude, para que pelas misericórdias e pelo tratado de Cristo com o nosso coração, nós sejamos balanças justas que causam prazer no coração de Deus.